Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Givan na área, para mais uma aula aqui de contabilidade. E agora, meu querido diretor, nós vamos ver o conceito de contabilidade. Vamos lá. Ver o conceito de contabilidade de forma simplória. De forma simplória, meus queridos alunos. Olha só, a contabilidade, Nina, é uma ciência que estuda. Vamos pegar algumas palavras-chave. Amanhã a gente vai rever esse assunto de uma maneira mais sucinta. Estuda, registra, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades. Entidades, as empresas, tá? As entidades as empresas. Patrimônio de entidades com fins lucrativos ou não. Apesar de utilizar bastante os números, a contabilidade não é uma ciência exata, como muitos pensam. Eita, professor, quer dizer que não é uma ciência exata, pois eu imaginei que a contabilidade era uma ciência exata. Como muitos, porque tem cálculos, professor. Tem cálculos. Ela é uma ciência social igual à administração, igual à economia, igual ao direito, certo? Vamos detalhar de forma esquematizada. A contabilidade, ela é uma ciência, por quê? Porque possui princípios, teorias, sistemas, métodos próprios desenvolvidos para o estudo do seu objeto, o patrimônio. Seu principal foco é o estudo do patrimônio. Conseguiram entender o que é a contabilidade? Vamos repetir. Segundo, o que é a contabilidade? Ela é uma ciência exata? Não é uma ciência exata. Ela é uma ciência humana, que ela vai só apenas estudar, registrar, controlar e interpretar os fatos ocorridos. Aonde? No patrimônio. Se vai alterar esse patrimônio. Seja uma empresa de fins lucrativos ou não. Apesar de utilizar bastante números, a contabilidade não é uma ciência exata, como muitos pensam. Ela é uma ciência social. Ciência social por quê? Porque ela tem princípios, ela tem teoria, ela tem sistema, ela tem métodos. E seu principal objeto de estudo é o quê? É o patrimônio. Seu principal objeto de estudo é o patrimônio. A contabilidade é uma ciência social. Ela estuda, ela registra os fatos contábeis ocorridos no patrimônio das entidades, dos subsídios para o controle desse patrimônio, fornecendo informações úteis para tomar decisão pelos gestores da entidade. Os números não são meros instrumentos de medida de alteração. Os números. Por isso que ela não é a ciência exata, de acordo com o esquema que eu coloquei para vocês, de forma bem detalhada, esquematizada. Porque ela estuda e registra os fatos contábeis ocorridos no patrimônio. Ela dá informações. Para uma pessoa que quer investir, por exemplo, a Nina, ela tem muito dinheiro, ela quer investir em uma empresa. Ela tem R$1 milhão e quer viver dessa renda. Fazer com que esse dinheiro de R$1 milhão retorne para ela, certo? De uma maneira a longo prazo. Que esse 1 milhão tem um retorno de 5 mil por mês. Durante o primeiro Congresso Brasileiro da Contabilidade ocorrido no Rio de Janeiro, em 1924, foi formulado o seguinte conceito de contabilidade. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registro, relativa à administração econômica. Ou seja, a ciência, o que é uma ciência social? Contabilidade. Ele registra todos os fatos que alteram o patrimônio. Controle, tem um controle das entidades, fornece informações para as tomadas de decisões. Fornece informações para a tomada. Então, ele orienta, ele registra, ele controla. Então, a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativa à administração econômica. Conseguiu compreender?
o que eu estou dizendo aqui para vocês, a importância da contabilidade. Então, a contabilidade é essencial que visa o registro e o controle dos atos e fatos econômicos, financeiros e administrativos da entidade. Trata-se de um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade, objeto de contabilização. Trata-se de um sistema de informação que a avaliação é destinada para promover seus usuários, demonstrações e análises. Por exemplo, Nina, se você quer investir numa empresa, a primeira coisa que você tem que procurar é a contabilidade dessa empresa. A contabilidade dessa empresa. Primeira coisa que tu tem que fazer é tomar cuidado para a contabilidade dessa empresa ela esteja positiva. Se ela estiver negativa, o que eu faço? Então, de alguma forma, nós temos que aprender a avaliar quais são os riscos de eu perder todo o meu patrimônio se eu investir na determinada empresa. E olha, gente, às vezes uma empresa está indo super, hiper bem durante 10 anos. Depois, no 16º ano, ela começa a ter declínio. Tem que acompanhar. Nossa, a empresa de fulano me deu muito rendimentos. Hoje, só prejuízo. Por quê? Porque, gente, nesse mundo globalizado sempre vão surgindo novas empresas, novas tecnologias e etc. Então, o conceito oficial de contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções da orientação, do controle e do registro. Certo? Então, qual... E entidade? O professor falou muito que a contabilidade ele tem essa finalidade. Só que controlar o patrimônio de uma entidade, Júnior Teixeira. A contabilidade, gente, no sentido amplo, e nada tem a ver com a entidade, filantrópicos, por exemplo. Entidade é um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas no qual a ciência contábil estuda. Pessoa física somos nós, CPF. Pessoa jurídica, CNPJ. A diferença é essa, ó, que a pessoa física tem CPF. A pessoa jurídica tem CNPJ. Cadastro de pessoa física. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O que significa isso? Uma é pessoa normal, ó. E o outro é empresas ou entidades. Empresa, seja ela pública ou privada, seja ela sem fins lucrativos ou não. Então, indiferente do tamanho, as entidades são linhas gerais, todas as empresas precisam ter contabilidade. Todas as entidades filantrópicas, como as ONGs, as fundações, igreja tem contabilidade. Numa igreja evangélica ou católica, tem a tesoureira. Ela tem que... Porque a igreja tem despesa, gente. Tem que pagar água, luz, funcionários. Igreja tem funcionário? Tem. Tem que pagar. Tem que ter todo o seu registro contábil. Como é que ela vai? Ela pode fechar as portas. Pode fechar as portas. Então, gente, cooperativas, professor. Pessoa jurídica precisa da contabilidade de todo mundo. Então, a entidade na contabilidade tem sentido amplo. Então, qual é o objeto de estudo da contabilidade? A contabilidade, ela tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Sejam elas entidades sem fins lucrativos ou não. Tem uma função administrativa de controlar. Lembra das 4 funções da administração? 4 funções. 4 funções administrativas.
Quais são as 4 funções administrativas, professor Givan? Quais são as 4? Aí nós temos o planejar. Planejar. Nós temos o organizar. Nós temos dirigir. E nós temos o controlar. Então, o principal tá aqui, ó. Uma das funções administrativas é controlar o patrimônio. Visando demonstrar a situação. Em que momento ela se está, qual a função econômica, visa apurar os resultados a fim de demonstrar de maneira periódica, independente se está positivo ou negativo. Importante é que dentro dessa administração, ela tem que estar positiva. Tem que buscar ser positiva. Os objetos de estudo é positivo. A empresa ela tem que buscar essa positividade. Positividade. Então, o principal foco é a positividade. É fechar positivamente uma função administrativa. Então, tem que saber planejar, tem que saber controlar. Tem que saber controlar todos esses fatores. Por quê, gente? Porque se você perder o controle, você quebra. Você fecha as portas da entidade ou da empresa. Então, o Júnior Terceiro não tem como. O dinheiro pode sair pelo ralo. Sai pelo ralo. Deu para entender? Sair pelo ralo já era. Certo? Então, meus queridos alunos, preciso que vocês entendam a importância da contabilidade dentro das organizações públicas ou privadas. Certo? Conseguiram enxergar isso? Estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar? Esses fatores? Ou não? Então, se vocês conseguirem enxergar esses fatores, da importância da contabilidade, vocês estão no caminho certo. Entendeu, Santana? Piauí. É de suma, hiper, mega importância. Ok? Tranquilo? Meus amados alunos. Tranquilo, tranquilo? São pontos que a gente tem que fixar na cabeça. Fixe. Fixe na cabeça. Então vamos lá, os objetivos da contabilidade. O principal objetivo da contabilidade é permitir que usuários a avaliação da situação econômico-financeira da entidade no sentido estático, bem como interferência de suas tendências futuras. As principais funções da contabilidade é registrar
registrar, organizar, demonstrar, analisar, acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômico-social que a empresa exerce no contexto econômico. Essa é a principal. Registrar todos os fatos que ocorrem, que pode ser representado em valor monetário, organizar um sistema de controle adequado, demonstrar com base nos registros realizados, expor de maneira periódica por meio de demonstrativos, situação econômica, patrimonial e financeira, analisar os demonstrativos financeiros com a finalidade de apuração dos resultados, acompanhar a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo os pagamentos a serem realizados, as quantias a serem recebidas de terceiros, alertando os eventuais problemas. Para isso que ocorra, primeiramente é necessário registrar todas as operações que ocorrem na empresa, tais como compra, venda, recebimento, pagamento, tem tudo, gente. É aquela famosa entrada versus saída. Saídas. Entrada versus saídas. Estão conseguindo compreender? Ou não? São pontos que eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam e compreendam. Ou seja, gente, se vocês anotarem essas palavras-chave, vocês não erram mais sobre o que é, qual é o objetivo. Ó, vocês têm que aprender o quê? Qual é o objetivo, qual a finalidade, qual é o objeto de estudo, se ela é uma ciência social ou exata. É isso que vocês precisam aprender. Se vocês conseguirem aprender o básico do básico, vocês não terão dificuldade. Vocês não terão dificuldade. Entendidos? Conseguiram compreender? É de suma importância esses fatores que eu estou mostrando aqui para vocês. Ok? Então vamos lá, professor. Olha só, os usuários da contabilidade são todas as pessoas físicas, jurídicas, quem tem interesse na avaliação da situação, do progresso da determinada entidade, seja tal entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas ou mesmo patrimônio familiar. Todos. As informações prestadas pela contabilidade são informações de natureza econômica e financeira. Informações de natureza física, informações sobre produtividade, venda. Então, todos os usuários têm interesse. Todos esses usuários têm este interesse. Tem. Não tem como correr. Certo, meus amados? Tem como correr. Então, busquem entender esse assunto e fazer a diferença. Busquem. Como, professor? Entendendo esse conceito básico, esses assuntos básicos. Certo? Há alguma dúvida?
Há alguma dúvida? Que eu estou colocando aqui. Quais são os usuários da contabilidade? Então tá aí o mapa mental dos usuários, investidores, o público, empregados, credores, fornecedores, clientes, governo, seja o governo federal, estadual, municipal, avalia o impacto, os clientes que recebem bens e serviços, os clientes que avaliam a continuidade, a contratação, certo? Os fornecedores que fornecem bens e serviços avaliam o potencial pagamento, compromisso, a liquidação, prazos. Investidores que aplicam recursos, sócios, debenturistas, acionistas, avalistas, avaliam situações financeiras, situação econômica, dependendo da administração, investimentos. Os empregados, funcionários autônomos, sindicatos, credores, empréstimos, público. Então, a finalidade da contabilidade, gente, é controlar o patrimônio das entidades com o objetivo de fornecer informações. A finalidade da contabilidade é controlar o patrimônio das entidades. Como objeto de fornecer informações sobre a sua composição e sua variação. Portanto, todas as movimentações possíveis de mensuração monetária serão registradas pela contabilidade. O patrimônio sendo o objeto da contabilidade. Qual é o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio. Qual a finalidade? Controlar. O quê? O patrimônio. É formado por quê esse patrimônio? Ele é formado por conjunto de quê? De bens, direitos e obrigações. 3 aspectos importantes. 3. Bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações, exatamente. Por quê? O patrimônio das entidades corresponde ao objeto de estudo. Pode ser representado da seguinte forma, o patrimônio. Eu tenho bens e direitos, que é o lado positivo, ó, Nina, ó, lado positivo, e eu tenho um lado negativo. Que é isso? Ele tem que estar equilibrado. Tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Então, portanto, o patrimônio das entidades corresponde ao objeto de estudo da contabilidade. Pode ser representado da seguinte forma: patrimônio. Eu tenho as obrigações com terceiros, com sócios, com os acionistas. Obrigações é de pagar. Tá aí. Bens e direitos. Somo, é meu ativo. O que é um ativo? É tudo de positivo. Eu tenho as obrigações com o terceiro. O que é um passivo? É o que eu devo. Eu tenho que ter o ativo maior que o passivo, Nina. Eu faço a comparação do ativo e passivo igual despesas e receitas. Tua receita tem que ser maior que a sua despesa. Senão, desequilibra tudo. Então, pessoa física é a pessoa natural, registrada no cartório, assim que nasce. Perante a sociedade, responde individualmente pelos seus atos. Já a pessoa jurídica corresponde o quê, professor? A diferença, né? Que muita gente pergunta, professor, o que é pessoa física? Nina, tu tem CPF, então tu é uma pessoa física. Agora, se tu abrir uma empresa, Nina Confecções, Nina Construções, Nina Engenharia, aí já passa a ser uma pessoa jurídica, composta por meio de contrato registrado no cartório e órgãos competentes, no qual manifesta um acordo, vontade de praticar determinada atividade pela pessoa jurídica e responde ao sócio. A extinção se dá por conta entre eles por determinação judicial. Elementos patrimoniais, quem são? Os bens. Eu falei para vocês que dentro da administração existem os bens, existem os direitos, que é o meu ativo. Depois tem as obrigações. Eu vou falar para vocês quem são esses bens. Esses bens, eles podem ser classificados em tangíveis ou intangíveis. Tangíveis é o que eu pego. É palpável. Quando o seu pai e sua mãe estão em casa, Nina, diz assim, tua mãe diz assim, meu bem,
O de comer está pronto. Meu bem. Aí ele é um bem. Ele é concreto. Córpero. A gente vê. Tu consegue abraçar, palpar. Ao palpar. Isso é um bem. O maior bem da sua mãe. Meu bem. Quando ele fala assim, meu bem. Oi, meu bem. Por isso que dizem, meu bem. É um elemento patrimonial. Então, gente, a empresa também possui. São itens que a empresa possui para satisfazer suas necessidades de troca, consumo. Os bens de uma entidade podem ser classificados como tangíveis e intangíveis. Já intangível a gente não vê. Amor, eu te amo. Ai, tu me ama? Amo. É algo intangível. É abstrato. Não tem forma física, mas tem como sentir. Certo? Tem como ver de uma maneira concreta. E dentro da empresa, nós temos um exemplo. Marca. A marca é algo valioso. Coca-Cola. Um exemplo. Coca-Cola. Coca-Cola. Um exemplo. Tangível, professor, são bens materiais, concretos. São córporos. Então, exemplo de bens tangíveis. Caixa. Equipamentos. Terrenos. Máquinas. Olha o tanto de coisas que a empresa pode ter. Terrenos, máquinas. Exemplo de bens intangíveis, software, marcas, patente. São exemplos. Simples assim. Simples assim. Professor, direitos é representação de que a empresa tem a receber de terceiros por conta de uma operação. Direitos são facilmente identificados por conta das expressões a receber, a recuperar. Veja a nota promissória. Nota promissória 01, 2 de fevereiro de 2016, 2.500, 2 dias de mês de fevereiro do ano de 2016. Paguei, ou pagarei, ou esta, via de nota promissória, o fulano de tal, CPF, ou a sua ordem a quantia de R$ 2.500. Em moeda decorrente desse país, pagava em Chapecó. Emitente, ciclano de tal. Tal, ciclano. Coloca CPF, endereço dos avalistas. Se caso eu não pagar, eu posso ir no meio judicial, cobrar através de uma nota promissória. Então, eu tenho o direito de receber. Aplicações duplicadas a receber do clientes. Certo? Eu tenho só a receber. Então, bens é tudo que eu tenho, seja móveis, imóveis, tangíveis, intangíveis. E direitos é tudo que eu tenho a receber. Tudo. Professor, e obrigações? Tudo que tu tem a pagar. Tudo que você tem a pagar. Tudo. Tudo. Compreende os valores que a empresa deve a terceiros, ou seja, as suas dívidas, exigibilidades. Em regra, as obrigações vêm acompanhadas de nomenclatura. A pagar ou escolher exemplos de obrigações. Fornecedores, empréstimos, salários a pagar, duplicados, tudo que é a pagar. É uma obrigação. É uma obrigação. Conseguiram compreender? É uma obrigação. Tudo que a empresa tem a pagar é uma obrigação. Empréstimos, tributos. A gente vai ver o que é tributos depois. A gente vai ver o que é tributos. Tributos. Olá, meu querido Luiz Kerlon de Souza Lustosa. Eita, nome. Nome de peso. É um nome de peso. Muito bem.
Então, valores da empresa que eu tenho aqui colocando para vocês. É de suma importância. Muito importante. Conseguiram compreender? Então, os valores que a empresa deve a terceiros, a gente tem que ter a obrigação. E tem que pagar, Luiz. Você deixar atrasar uma determinada conta, um determinado imposto, salários atrasados de um funcionário, meu amigo, você vai ter cliente não. Ou você não vai ter colaborador não. Atrasa um dinheiro de um colaborador para você ver. Atrasa. Dá um BO danado. O funcionário não fica alegre. Então veja aí um exemplo. Eu tenho R$500 de bem. Meu veículo, carro usado, custa 25 mil. Eu tenho um direito a receber de um banco 1.500. Eu tenho uma duplicata de um cliente para receber 3.000 conto. Então eu tenho 30 mil de ativo. 30 mil de ativo. Eu tenho que pagar os fornecedores desses 30 mil. Eu tenho que pagar os salários, os impostos. Os impostos, meus queridos, são federais, estaduais, municipais, distritais. Tudo que você faz, paga impostos, gente. A gente paga. Se você comprar um biscoito, paga impostos. Não tem como correr. Os impostos, todo país tem. Deu para entender? Para que a gente possa entender. Certo? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Ou não, meus queridos? Ok? Então, tranquilo. Vamos lá. Então, o que eu estou mostrando aqui, gente, é o equilíbrio entre os bens, direitos e obrigações de uma entidade. Tem que ter equilíbrio. Saiu, entrou. Então, está equilibrado. Eu estou conseguindo pagar minhas contas. Agora, se você paga suas contas direitinho, no período certo, não precisa se preocupar. Por quê? Porque você não tem risco de quebrar como empresa. Você não tem. Eu só não consegui entender muito não a aula de hoje. Beleza, mas essa aula de hoje é apenas para a gente tomar ciência da importância da contabilidade para o mundo corporativo, para a pessoa física, para a pessoa jurídica.
Conseguiram compreender? Então, meus amores, conforme a matéria apresentada nessa aula, sabemos que o patrimônio de uma entidade é composto por quem? Bens, direitos e obrigações. Contudo, o patrimônio das entidades deve ser dividido em dois grandes grupos. O patrimônio é dividido em ativo e passivo. Como eu falo para vocês, o ativo é tudo de positivo. Patrimônio, ó, da parte positiva. Configura o lado esquerdo do balanço. E é composto pelos direitos e bens. Já o passivo representa a parte negativa, como falei para vocês, ó. Um é a parte positiva, é o ativo, é só lembrar disso, tá, Nina? Pessoal aí, ó, lembre-se disso. A parte positiva e a parte negativa. De maneira bem simplória. Positivo e negativo. Então, representa a parte positiva do patrimônio, configura o lado esquerdo do balanço e é composto pelos direitos, bens e direitos. Já uma representa a parte negativa do patrimônio. Lado direito do balanço é composto pelas obrigações e patrimônio líquido. Depois a gente vai, amanhã, eu vou falar para vocês o que é o patrimônio líquido. Que é um patrimônio líquido. Aí, veja só. Obrigações, ó, patrimônio líquido, obrigações com sócio. Direitos, bens e direitos, tá vendo? Então, a parte positiva e a parte negativa. De uma maneira bem simplória. Então, a situação líquida, gente, é a diferença entre o ativo e o passivo, ó. Podendo apresentar três situações. Três. Quando o ativo é maior do que o passivo, ele está na situação liquidez ativa, também chamada positiva. Superávit ou favorável. Ah, eu tive um superávit. Quando? Quando o ativo é maior que o passivo. Quando o ativo é menor do que o passivo, o resultado da situação passiva também é denominado negativa. Tá vendo? Denominada quando ela é deficitária. Deficitária. E aqui é positivo. Então, vejam bem. Quando o ativo é maior do que o passivo. Situação 3, professor. Quando o ativo é igual ao passivo, o resultante da situação é nula. Nesse caso, o capital foi absorvido e todo o patrimônio pertence a terceiros. Considerando o total de ativos, considerando o total dos bens e direitos é igual às obrigações. Equilibrado. Entra 10 mil, sai 10 mil. Ah, sobrou nada. Tu tem 30 dias para ter uma despesa alta. 30 dias para ter despesa. Eu tenho como cobrir minha despesa? Não. Eu não tenho como cobrir minha despesa. E aí, gente? Luiz, Nina, pessoal de Cajazeiras, Dom Expedito Lopes, Paulistana, Pix, Santana do Piauí, conseguiram compreender essa primeira aula? Ou não, gente? Ficou assim muito vago. Cecília Gabriele, deu para entender? Cecília Gabriele. Tranquilo? Cajazeiras aí, tranquilo. Isso que é importante. A gente conseguir entender, compreender esse assunto. Fico muito feliz quando vocês entendem esse assunto de forma clara, objetiva. Muito importante. Caio Silva, boa tarde, meu querido maravilhoso. Coraçãozinho aí para representar. Cecília Gabriele, deu para entender. Beleza. Então, gente, o ativo, ó, se você entender o que é ativo,
que é passivo, qual a finalidade, qual o objeto, se a contabilidade é uma ciência social ou não. Se você conseguir compreender isso, na aula de amanhã fica mais claro para a gente poder responder as perguntas. Amanhã eu vou colocar pelo menos 10 questões para a gente responder algumas perguntas. 10 questões. Isso que é interessante, essas 10 perguntas. Para a gente observar que nós podemos entender e compreender e aplicar, né, gente, no nosso dia a dia, quando essas situações vão acontecer. Porque essa primeira parte introdutória vai ser importante. Veja só, a equação fundamental, professor, para a gente encerrar. A equação fundamental do patrimônio. Situação líquida. Bens mais direitos menos obrigações. Ou situação, quando o ativo, eu vou subtrair ativo menos passivo. Então a situação líquida, ela é positiva, ela é negativa. Tá aí a tradução, para vocês conseguirem compreender. Tire print disso aí, ó. Isso aí é o cálculo, que a gente não precisa jamais perder esse cálculo. Do ativo menos passivo. Maneira bem simples, para vocês conseguirem compreender esses primeiros cálculos. Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos, só tenho a agradecer, certo? Esta primeira parte, quero que vocês entendam bem, certo? O que é ativo, o que é passivo, certo? Então o que vocês entendem isso, tá bom? Deixei aqui uma, né? Eu ia até colocar uma frasezinha para vocês, meu diretor. Vou tirar aqui, meu diretor. Então, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. É só tópicos introdutórios. Não tem nada demais. Só expliquei como é que vai ser nossa disciplina e como é que serão nossos encontros. Serão 4, né? São 4 aulas semanais. 2 na segunda e 2 aulas na terça-feira. Certo, gente? De cada aula durará apenas 45 minutos, com várias questões. Então amanhã não perca o complemento da aula de hoje. Tchau, tchau. Fique com Deus e até amanhã.